paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 11 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é sobre secularização. O nosso texto bíblico encontra-se em João, capítulo 14, versículo 6, onde a palavra de Deus diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 7 ao 11, encontramos que Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Atos capítulo 4, versículo 12, encontramos que não há salvação em nenhum outro, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Secularismo refere-se à separação entre instituições governamentais e instituições religiosas, ou ainda, segundo o dicionário, é o sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. Conforme o dicionário teológico de Claudionor de Andrade, secularismo é doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. O secularismo ou materialismo tem o homem e somente o homem como a medida de todas as coisas. Pode ser considerado sinônimo de humanismo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, encontramos: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tomar a forma ou entrar na forma não é necessariamente ser reacionário. Implica não aceitar acriticamente o que nos é imposto pelo sistema pecaminoso da sociedade. A recomendação paulina não se encerra na negação e na resistência de amoldar-se às estruturas desse século, mas avança instruindo que devemos transformar-nos pela renovação do entendimento, ou seja, fazer uma manutenção constante em nossa visão de mundo cristã, a fim de conhecer ou distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável a Ele. O pastor Antônio Gilberto escreveu que o secularismo é como um fermento agindo na massa. Paulo lembra em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. O fermento de que Jesus falou tem muito a ver com o secularismo dentro da igreja. Jesus falou de 3 tipos de fermentos. Primeiro, o fermento dos fariseus. Mateus, capítulo 16, versículo 6 e Marcos, capítulo 8, versículo 15. Os fariseus eram formalistas, regionalistas, ritualistas e nominalistas. Eles endeusavam as obras. Segundo, o fermento dos saduceus. Mateus capítulo 16, versículo 6. Os saduceus eram racionalistas, agnósticos, céticos, materialistas, humanistas. Não criam no miraculoso, no sobrenatural. E terceiro, o fermento de Herodes. Marcos capítulo 8, versículo 15. Os herodianos eram liberalistas, iconoclatas, modernistas, politiqueiros, secularistas, irreverentes. Os herodianos profanavam o dia do Senhor. O fermento na Bíblia representa a corrupção espiritual,
agindo ocultamente na massa do povo. A Bíblia fala da corrupção doutrinária, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, da corrupção no culto, inclusive no louvor e na adoração, como nos dias do Antigo Testamento, e da corrupção no ministério. Alguns exemplos de hoje são a igreja ecumênica, o culto ecumênico, a Bíblia ecumênica, o ministério ecumênico, etc. Culto ecumênico representa um culto religioso que contempla diversas crenças. O secularismo e o balaanismo na igreja estão interligados. Balaão foi um estranho profeta adivinho do Antigo Testamento, conforme podemos encontrar em Números capítulo 22, versículo 5, Deuteronômio capítulo 23, versículo 4 e também Josué capítulo 13, versículo 22. O balaamismo é uma forma de secularismo atuando no Antigo Testamento. O secularismo, na doutrina de Balaão, entre aspas, doutrina de Balaão, conforme podemos encontrar em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, é a corrupção doutrinária, a qual leva à corrupção do culto e do povo. O texto bíblico fala, diante dos filhos de Israel. Então é a mistura da igreja com o mundo, como se fosse um só povo. O secularismo no caminho de Balaão, conforme 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, é o profissionalismo material, uma ambição doentia por cargos e congregações. O mercenarismo religioso, o mercantilismo nas coisas santas do Senhor, a torpe ganância, citada várias vezes nas epístolas. O secularismo, no engano de Balaão, conforme Judas capítulo 1, é a dependência do raciocínio puramente humano, do intelectualismo humano nas coisas do Senhor. Por exemplo, interpretar as Escrituras pelo raciocínio humano somente, administrar a obra de Deus pelo saber humano e julgar e decidir as coisas do Senhor apenas pelo raciocínio humano. Na síntese da nossa lição, encontramos que estamos vivendo tempos de secularização, tempos em que o que é espiritual e o que é religioso não fazem mais sentido para o ser humano. Se em tempos passados a sociedade aceitava com mais facilidade as orientações das Escrituras, nos dias atuais a situação é bem diferente. Mas como cristãos, continuamos moldando a nossa vida pelos parâmetros bíblicos e não pelos seculares. Houve uma época em que para exercer um cargo público era preciso ser cristão. Naquela época, a ciência, a filosofia, a política, a economia e todas as demais ciências eram conduzidas pela religião cristã. Mas a partir do século XVI, as coisas começaram a tornar rumos diferentes. Cada ciência e área de conhecimento que antes eram conduzidas pelos parâmetros da religião cristã começaram a buscar sua própria autonomia e se desligar da religião. Assim, iniciou-se o processo de secularização. Na Idade Média, aqui no Ocidente, a religião estava no centro de toda a discussão. A ciência, a política, a filosofia e todos os demais ramos de conhecimentos tomavam suas decisões tendo com base a religião. Se porventura um cientista fizesse uma descoberta que não estivesse de acordo com a interpretação da Igreja Católica, ele não poderia anunciar os resultados da sua pesquisa. Mas se o cientista insistisse naqueles resultados, o que poderia acontecer? Galileu teve suas obras censuradas e foi condenado pela Inquisição. Mas o tempo passou e cada campo de conhecimento foi se tornando autônomo e distanciando-se da religião. Foi assim que se iniciou o processo de secularização. De fato, a Igreja Católica cometera muitos equívocos sobre a pretensão de defender, entre aspas, a fé. Contudo, o secularismo, ao longo dos anos, foi tomando rumos prejudiciais à sociedade.
à medida que distanciava não apenas do domínio político da igreja, mas também dos padrões éticos e morais bíblicos. E este foi o grande problema, pois os valores que passaram a reger não eram mais os valores cristãos e sim os valores materialistas, mas que não levam, né, em conta a existência de Deus e muito menos os preceitos da Bíblia Sagrada. Esse processo tornou-se um grande desafio para os cristãos genuínos. Agora precisavam continuar a anunciar o Evangelho e a viverem de acordo com os princípios bíblicos, mesmo com a rejeição desses pela sociedade. Hoje o significado de secularização ganhou o sentido de ser o modo de viver e comportar-se de acordo com o presente século, ignorando a Deus e seus princípios e colocando o homem acima de todas as coisas. Infelizmente, em nossos dias, muitas igrejas abraçaram a proposta da secularização, anunciando uma mensagem agradável aos ouvidos seculares, em detrimento dos verdadeiros fundamentos da fé cristã. Há igrejas, né, entre aspas, igreja que a gente está falando do templo, né, e não da igreja, necessariamente corpo místico de Cristo. Então, há igrejas, ou melhor, que se dizem igrejas, que seguem essa tendência. Vive e age não de acordo com os padrões bíblicos, mas com os valores estabelecidos pelo mundo. O desafio para a igreja e o genuíno cristão é viver a verdade de Deus andando na contramão do mundo secular ou se aliar e permitir a sua completa secularização. A principal característica da secularização é a substituição dos valores sagrados pelos profanos. O que antes era considerado sagrado, agora é visto puramente do ponto de vista secular e errôneo. Por isso, percebemos, né, que em muitas igrejas, nos nossos dias, as coisas sagradas não têm maior valor, enquanto o profano é enaltecido. Você conhece igrejas que vendem objetos sagrados, por exemplo? Pessoas que se acham no direito de negociar a salvação, a cura e os milagres? Esta é a real característica de uma igreja que está mergulhada na secularização. A secularização quer afastar-nos de Deus e da sua vontade, quer nos convencer de que não precisamos de Deus, nem da sua igreja, que precisamos unicamente da razão e da ciência. Se a secularização busca expulsar da sociedade Deus e a sua palavra, nós que somos cristãos precisamos cada dia mais firmar os nossos pés na palavra e disseminá-la. Em todas as esferas da nossa vida, em nossa família, na escola, no lazer, no trabalho e nas demais áreas, andando segundo o padrão bíblico e não segundo os valores desse mundo. É verdade que a secularização busca estabelecer padrões de vida que valorizam unicamente o material em detrimento do espiritual. Nós, porém, devemos viver os valores do reino de Deus neste mundo e de acordo com Jesus. Os valores do reino dizem respeito ao homem integral, corpo, alma e espírito. A Bíblia é para o homem todo, em todas as esferas da vida. Por isso, mantemos como fundamento a nossa vida, da nossa vida, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A história nos ensina que o ser humano que depositar a sua esperança na ciência, na razão e nos valores seculares ficará profundamente decepcionado. A vida não é apenas matéria. As pessoas que assim a encaram se deparam com um vazio existencial e a angústia da falta de sentido, posto que o sentido da vida só é encontrado em Jesus. Sem Jesus, a vida resume-se à concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida, conforme encontramos em 1 João capítulo 2, versículo 16. Se os valores seculares matam, roubam e destroem, os valores do reino estabelecidos por Jesus produzem vida e vida com abundância, conforme encontramos em João capítulo 10, versículo 10. Jesus é o sentido maior da nossa vida. A secularização quer tornar aquilo que é sagrado em algo comum,
aos pouquinhos, a fé das pessoas vai sendo minada. Tenha cuidado. Como servos de Deus, não podemos aceitar a maneira de pensar deste mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, encontramos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então temos que viver de forma santa, buscando agradar a Deus em tudo. Diga não à secularização. Viva de maneira santa. Lembre-se de que, conforme encontramos em Tiago capítulo 4, versículo 4, quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Então, para concluirmos a nossa lição, hoje muitas pessoas têm optado pela descrença, pelo hedionismo, pois acreditam que esta é a melhor opção. Como consequência, temos visto uma sociedade cada vez mais caótica. Em contrapartida, todas as vezes que nos deparamos com os valores do reino que Jesus anunciou, temos consciência de que são bem mais significativos para a nossa vida e a resposta para todo para todo o caos. Por isso afirmamos a nossa opção por Jesus de Nazaré. Sua proposta de vida e seus ensinamentos nos fazem pessoas melhores. E além disso, com ele, temos uma vida plena de sentido e de verdadeira paz e alegria. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.